Renato. Pero antes de predicar, me gostaria de dar a oportunidade Ele de vai trazer um saludo. E ele vai trazer uma saudação. Eu hablo um pouquinho de espanhol. Eu falo hoje em espanhol. Hoje eu não vou falar. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Que alegria poder estar aqui num momento tão especial, Para mim é uma alegria estar aqui num momento tão especial, celebrando tudo o que Deus tem feito na sua vida, celebrando todo o que Deus ha feito em sua vida, celebrando o avanço, o início da obra de Rosário. celebrando o avanço e o início da obra de Rosário. Eu quero cumprimentar também todos os pastores que estão aqui, Quero também saudar a todos os pastores que estão aqui, pastor Jean, pastor e Jean Elza, e Elsa, e parabenizar a você, Christopher e Marcela, felicitar a vocês, Christopher e Marcela, pela coragem de acreditarem no plano de Deus para a vida de vocês. por a coragem de creer no plano de Deus para a vida de vocês. Eu quero deixar uma palavra para você, querido. Quero deixar-lhes uma palavra a vocês, queridos. Paulo, quando saiu para a sua primeira viagem missionária, Pablo, quando saiu para seu primeiro viagem missioneiro, ele parou numa cidade chamada Antioquia de Psídia. ele parou em uma cidade chamada Antioquia de Psídia. E ele foi convidado, E ele foi invitado, ou foi dada a oportunidade a ele, Ou ele de foi falar dado. numa sinagoga. ou lhe foi dada a ele a oportunidade de falar em uma sinagoga. Ele pregou Ele predicou e falou sobre o plano de justificação em Cristo. e falou sobre o plano de justificação em Cristo. No sábado seguinte, quase toda a cidade voltou naquele lugar para ouvir Paulo. En el sábado siguiente, casi que toda la ciudad regresó para escuchar a Pablo. No capítulo 13, versículo 46, Y en el capítulo 13, versículo 46, diz que Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram. dice que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: Eles falavam para judeus que contradiziam a mensagem. ellos hablaban para judíos que contradecían el mensaje. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Cumplia que a vosotros fuera en primer lugar predicada la palabra de Dios. Mas posto que a rejeitais, Pero una vez que la rechazaron, e a vós mesmos E a vos vós- julgais indignos da vida eterna, y a vosotros mismos juzgáis indignos de la vida eterna, eis que nos dirigimos para os gentios. he aquí que nos dirigimos hacia los gentiles. Paulo estava querendo alcançar um povo Pablo estaba queriendo alcanzar a un pueblo que naquele momento não recebeu a palavra. que en aquel entonces no recibió la palabra. A Bíblia diz que eles se julgaram indignos. La Biblia dice que ellos se juzgaron a sí mismos indignos, Indignos da vida eterna. indignos de la vida eterna. Se eles se julgaram indignos, Si ellos se juzgaron indignos, você pode imaginar que tipo de mensagem eles estavam ouvindo? usted puede imaginar qué tipo de mensaje ellos estaban escuchando. Que tipo de mensagem era aquela, querido? ¿Qué tipo de mensaje era aquella, querido? Era uma mensagem de acomodação? Era un mensaje que los ponía cómodos, Era uma palavra de derrota? era una palabra de derrota, Era uma palavra rasa que fazia com que o homem se conformasse na sua condição? era una palabra rasa que hacía con que el hombre se conformara con su propia condición. O que você me diz? ¿Qué es lo que usted me dice? Eles se acharam indignos. Ellos se creyeron Ou indignos. seja, aquilo que eles estavam ouvindo O sea, lo que ellos estaban escuchando parecia bom demais para ser verdade. parecía demasiado bueno para ser la verdad. Mas sabe que não é? Pero sabe que no lo es. Tudo que está escrito na palavra, Todo lo que está escrito en la palabra, por melhor que seja, por lo mejor que sea, é para você. es para usted. E queridos, a Bíblia diz que eles se acharam indignos. Y la Biblia dice que ellos se creyeron indignos. É possível que pessoas se considerem indignas Es posible que personas consideren a sí mismas e indignas pensem, isso não pode ser para mim. y piensen, esto no sirve para mí. As pessoas podem até se achar indignas, La gente incluso puede pensar que es indigna, mas Deus não acha não. pero Dios no lo piensa así. Deus nunca vai considerar o homem indigno. Dios nunca va a considerar al hombre indigno. Você é digno. Usted es digno. Você é digno, meu irmão, Usted es digno, mi hermano. de viver, de experimentar, de receber De vivir, experimentar y vivir. tudo que a palavra diz que você tem direito. Recibir todo lo que la palabra dice que usted tiene derecho. E sabe, queridos, eles
rejeitaram. Y sabe, queridos, ellos la rechazaron. E o que foi que Paulo fez? ¿Y qué hizo Pablo? Paulo abaixou o nível. Pablo bajó el nivel. Foi isso que aconteceu? Fue todo lo que pasó. Paulo disse, não, então peraí, não é bem assim. No, entonces Pablo dijo, no, mira, no es bien así. Não. No. Paulo disse, olha, infelizmente, Pablo dijo, pero infelizmente eu não posso descer o nível. yo no puedo bajar el nivel. Eu não posso enfraquecer a mensagem. Yo no puedo debilitar el mensaje. Eu não posso falar da Bíblia menos do que ela é. Yo no puedo hablar de la Biblia menos de lo que ella Se es. vocês não querem, eu vou me dirigir para outros. Si ustedes no la quieren, me voy a dirigir para otros. Porque, com certeza, existem pessoas que querem. Porque por supuesto hay personas que sí la quieren. E Deus encontrou aqui, meu irmão, uma multidão que quer. Y Dios ha encontrado acá una multitud que sí la quiere. E muitos outros que não estão aqui ainda, mas vão Y chegar. muchos otros que todavía no están acá, pero que todavía van a llegar. Vão receber essa palavra. Van a recibir esta palabra. E nós não vamos enfraquecê-la. Y nosotros no la vamos a debilitar. Porque o homem é sim digno Porque el hombre sí es de digno receber tudo que Deus tem de recibir todo lo que Dios tiene para nós. para nosotros. E quando Paulo volta para Antioquia, Y cuando Pablo regresa para Antioquia, no final do capítulo en 14, el fin del capítulo 14, diz que ali chegados, dice que allí llegaron reunida a igreja, y reunida la iglesia, relataram quantas coisas fizera Deus com eles refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos e como abrira aos gentios a porta da fé. y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. É o que nós estamos vendo aqui hoje. Es lo que estamos viendo acá hoy. Deus abrindo Dios abriendo a porta do Chile la puerta de Chile para a palavra da fé. para la palabra de fe. Nós vamos correr, meu irmão, Vamos a correr, mi com hermano, essa palavra con esta palabra em todos os cantos en todos los rincones desse país de este e país de outros, y de otros, para onde Deus vai nos enviar. para donde Dios nos va a enviar. Aleluia. Aleluya. Aleluia! Graça e paz, meus irmãos. Gracias y paz, mis Que coisa hermanos. linda, né? Cosa linda, Estou ¿verdad? olhando para o seu semblante, estou vendo que você está Estoy mirando para su rostro y veo que usted está muito alegre. muy alegre. Amém? Amén. Eu posso ouvir um ha. Puede escuchar un ja. Sabe por que eu peço isso? ¿Sabe por qué pido esto? Porque eu sei que a alegria do Senhor é a sua força. Porque sé que la alegría del Señor es su fuerza. Nós temos uma história com o Chile, né? Tenemos una historia con Chile, Na ¿verdad? igreja do pastor Jean, nós tivemos por 2, 3 vezes En la iglesia de Pastor Jean tuvimos por 2, 3 ali em veces Tidjã, allá en Tidjã com grupos de missionários, con grupos de misioneros, fortalecendo, ajudando ele. fortaleciéndolos, ayudándolos. Já viemos algumas vezes aqui também, Vinimos acá también algunas com veces grupos também, con grupos también. e também em Santiago, Y también en Santiago. né? Mas a história mais recente Pero la historia más reciente diz respeito a esta obra, a esta igreja. dice respecto a esta obra de esta iglesia. Nós viemos aqui no mês de novembro, Vinimos acá en el mes de noviembre né, para fazer algumas orientações. para dar y traer algunas orientaciones. E no mês de março, minha esposa passou mais de 20 dias aqui, né? Y en el mes de marzo, mi esposa pasó cerca de 20 días E acá. agora eu estou retornando. Y ahora estoy regresando. Por isso que até disseram que eu sou da casa. Né? Por eso también dijeron que incluso ya soy de casa. Mas nosso coração está sempre disponível para poder ajudar. Pero nuestro corazón siempre está dispuesto para poder Eu fico ayudar. feliz com os pastores. Me quedo contento con los Eu pastores. sei que Deus vai fazer coisas grandes na cidade de Rancagua. Sé que Dios va a hacer grandes cosas en la ciudad de Rancagua. A nossa escola Rema, neste ano, ela está atendendo a muitos outros parceiros e companheiros. Nuestra escuela REM en este año está atendiendo a muchos parceiros, Eu compañeros. digo para o pastor, tenha cuidado, porque talvez esse prédio não vá dar para a próxima escola do próximo ano. Yo digo al pastor, tenga cuidado, porque quizás ese edificio no va a comportar a los alumnos que van a venir el próximo año.
Eu estou testemunhando isso para você, Yo estoy dando testimonio esto para usted, porque há 3 décadas atrás isso aconteceu comigo. porque hace 3 décadas atrás esto pasó conmigo. Eu fui para aquela escola, Yo fui hacia aquella escuela, eu e minha esposa, yo y mi esposa, e a história da minha vida e da vida dela mudaram. y la historia de mi vida y la vida de ella cambiaron. Eu já até testemunhei para vocês daqui. Incluso ya di ese testimonio a Eu tenho 3 ustedes. filhos, Tengo 3 hijos, todos 3 no ministério, todos los 3 están en el ministerio, servindo ao Senhor em integridade e plenitude. sirviendo al Señor en integridad y plenitud. Para mim é uma honra, é um grande privilégio. Entonces para mí es un gran honor y privilegio. Eu estava até olhando que aqui o tema é o ano da colheita, né? Y yo estaba mirando que acá el tema es el año de cosecha. Tudo na vida tem um início, um meio e um fim, né? Toda la vida Todo tiene un inicio, medio y fin. Todo proyecto. Todo projeto humano. Todo proyecto humano. Eu vejo que 9 anos Veo que 9 años é a integridade, es la ou integridad a plenitude do Espírito. o la plenitud del Espíritu. Porque no livro de Coríntios, primeiro capítulo 12 de Coríntios, Porque en el 1 carta de Corintios, capítulo 12, quando fala dos dons do Espírito, cuando habla de los dones del são Espíritu, 9 dons. son 9 dones. Então hoje se completa todos os dons operando nessa igreja. Hoy se cumplen todos los dones operando en esta iglesia. Então que Deus abençoe e parabéns para vocês. Entonces Dios nos bendiga y felicitaciones. Aleluya. Aleluya. Anos vir aqui a Rancagua. Después de 9 años venir acá a Rancagua, É uma alegria muito grande para mim ver todo o avanço que vocês tiveram. es una alegría muy grande para mí ver todo el avance que ustedes Mas tuvieron. eu estou com expectativa maior para esses próximos 9 anos. Pero mi expectativa todavía está más grande para los próximos 9 Quero años. reconhecer o pastor Jean Elza e o Tiago, filho deles. Quiero reconocer al pastor Jean, él, Santiago, su hijo. Eles foram nossos missionários pioneiros aqui no Chile. Ellos fueron nuestros misioneros pioneros acá en Chile. Moraram com o pastor Bud durante longos anos. Vivieron con Pastor Bud durante largos años. E ele, o apóstolo Bud, foi um incentivador para ele vir para o Chile. Y el apóstolo Bud fue un gran incentivador para que él viniera a Chile. Eu acredito que você fica feliz de ver tudo isso acontecer. Creo que quedas contente de ver todo esto pasando. Aos pastores que estão aqui da Ordem de Pastores da Rancagua, A los pastores que están acá de agrupar, quero reconhecer e agradecer a vinda de vocês aqui. quiero reconocer y agradecer por la venida de ustedes acá. Eu sei que essa igreja aqui vai servir de um apoio, de uma base, de alguma forma, Creo que esta iglesia va a servir de un apoyo, una base de alguna manera, para a gente provocar o diabo e fazer a unidade da cidade. para que provoquemos al diablo y hagamos la unidad en la ciudad. Essa igreja vai sempre estar de portas abertas. Esta iglesia siempre va a estar de puertas abiertas, Como também nossa igreja no Brasil. como también nuestra iglesia en Brasil. Nós temos orado muito pelo Chile. Tenemos orado mucho por Chile Nós temos mais de 350 igrejas. y tenemos más de 350 iglesias. Temos um comando de oração por essa nação. Tenemos un comando de oración por esta nación. Eu sei que essa nação também vai fazer parte da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Yo sé que esta nación también hará parte de la venida de nuestro Señor Jesucristo, enviando os missionários. enviando a misioneros. Eu creio que nesses dias Creo que en estos a días gente vai ver a mão estendida do Senhor para esse lugar. vamos a ver la mano extendida del Señor para este lugar. Ao pastor Christopher e Marcela, A Pastor Christopher y Marcela, eu quero dizer que eu percebo no meu coração. quiero decirles que percibe mi corazón. Vocês são como um maestro Son como de maestro uma grande de orquestra. una gran orquesta Vocês têm afinado o coração desse povo y tiene afinado el corazón de este pueblo e eles vão tocar a música de Deus. y ellos van a tocar la música de Dios A afinação que Deus quer. en la afinación que Dios quiere. Christopher e Marcela, não desistam. Christopher y Marcela, no Vocês vão fazer desistam. grandes coisas para o Senhor. Ustedes harán grandes cosas para el Señor. Aos irmãos que trabalham aqui na igreja, A los hermanos que trabajan acá en la que iglesia, festa linda, irmão. que fiesta linda, hermanos. Somente chegando na igreja, Solamente llegando en la iglesia, a alegria do seu pastor de dizer, ali é a nossa igreja. la alegría de su pastor en decir, allá es nuestra Quando a iglesia. gente entra Y aqui, cuando entramos acá, tem um cheiro de Deus. hay el olor de Dios.
Deus. Excelência no lugar. Excelencia en el lugar. Só pode ser fruto de um povo que ama ao Senhor. Solo puede ser fruto de un pueblo que ama al Señor. Pastor Christopher e Marcelo não poderia fazer tudo isso sozinho. Pastor Christopher y Marcela no podrían hacer esto todos solos. Então ele separou vocês para estar junto com ele. Entonces ellos apartaron a ustedes para que estuviesen cerca de Él. E que venham os próximos 9 anos. Y que vengan los próximos 9 años, hermanos. A gente vai estar fazendo com muito mais força Y vamos a estar haciendo todavía con mucha más fuerza e cumprindo a vontade do Senhor. y cumpliendo la voluntad del Señor. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Agora eu só tenho a agradecer ao Senhor, orar um pouco e eu quero ministrar uma palavra para o seu coração. Solo tengo que agradecer al Señor un poco, orar también y traer una palabra a su Você corazón. pode curvar a cabeça, Puede fechar bajar os su olhos. cabeça, cerrar los ojos. Pai amado, somos tão gratos, Pai. Padre amado, somos tan agradecidos. Foram 9 anos de tanta bênção. Han sido 9 años de tanta bendición. E como você sabe, Pai, Y como usted sabe, Padre, o começo não é muito fácil el para nós. comienzo no es muy fácil para Mas nosotros, você nos fez crescer de uma forma tão abundante, Pai. pero nos hiciste crecer de una manera tan abundante, Que Padre, hoje nos juntamos nesse dia que hoy nos juntamos en este día para reconhecer, se não for o Senhor, para reconocer que si no fuera el Señor, nós não estaríamos aqui usufruindo no estaríamos acá disfrutando dessa bênção, de esta bendición, ter a Tua palavra sendo ministrada nessa de cidade. tener tu palabra siendo ministrada en esta ciudad. Eu quero reconhecer, Senhor, Quiero reconocer, Señor, que a Tua mão estendida para o Teu povo, que tu mano extendida hacia tu pueblo, que abençoou essa igreja dessa maneira. que bendijo a esta iglesia de esta manera. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Nós te louvamos. te alabamos. Amém. Amén. Glória a Deus. Antes de começar a palavra, irmão, só quero fazer um agradecimento ainda ao pastor Christopher e a Marcela. Antes de arrancar com a palavra, todavía quero fazer um agradecimento ao pastor Cristo. Eu não sei se você sabe, mas uma parte dessa renda, ela é separada. Eu não sei se vocês sabem, mas uma parte das entradas financeiras é apartada. E é separada para a gente poder fazer supervisão e fazer avanços missionários. É apartada para que podamos fazer supervisão e avanços missioneiros. Essa igreja tem sido fiel nisso. Esta igreja ha sido fiel nisso. O motivo da gente estar abrindo igrejas no Japão, na Argentina, em outros lugares, irmãos, é porque essa igreja tem sido uma parceira. A razão por la qual estamos abrindo outras igrejas em Japão, na Argentina, outros lugares, é porque esta igreja ha sido parceira. Talvez você não saiba, mas você apoia missionários. Quizás você não saiba, mas você apoia a missioneiros. Quando você deita a sua oferta aqui, Quando você deixa a sua ofrenda cá, você está transmitindo uma vida. está transmitindo uma vida. Você troca o tempo que você tem pelo papel moeda que você recebe. Você cambia o tempo que você tem por el billete que você recebe. Quando você deposita aqui, você está depositando uma parte da sua vida. Quando você deposita cá, estás depositando uma parte de tu vida. Tu imagina, irmãos, pessoas sendo salvas lá na África. Imagina, irmão, pessoas sendo salvas allá em África. E você contribuindo com isso. E você contribuindo com isso. Vai chegar um dia que você vai estar no céu. Vai chegar o dia onde você vai estar no E céu. alguém vai chegar para você. E alguém se vai acercar a Vai você. dizer muito obrigado. E pela vai dizer contribuição, muitas graças por la ofrenda que diste. porque chegou até mim. Porque chegou hasta mim. Sua vida é transmitida para outras pessoas. Sua vida é transmitida para outras Então, pessoas. muito obrigado pela fidelidade. Então, muitas graças por sua fidelidade. Amém. Amém. Você está com a sua Bíblia? Estás com sua Bíblia? Vamos deixar o diabo nervoso nesse dia? Vamos a deixar o diabo nervioso neste Balançando dia. assim. Levante-la. Diga assim, eu Diga sou assim, eu sou. o que a Bíblia diz que eu O sou. que a Bíblia diz que sou. Eu tenho Eu o tenho. que a Bíblia diz que eu O tenho. que a Bíblia diz que tenho. Posso fazer Puedo o hacer. que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz Que eu posso fazer. que puedo hacer. Agora dê um glória a Deus bem forte. Agora dê glória a Deus bem fuerte. Aleluia. Aleluia. Se você gritar, muita gente vai dançar nessa noite. Se você grita muito, vamos a bailar nesta noite. Aleluia. Aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Permita dizer-lhes algo, queridos. Eu me converti e eu não tinha discernimento do que era mão esquerda do que é mão direita. Me he convertido e eu não tinha o discernimento de lo que era a mão direita e a mão esquerda. Irmãos, eu era muito imaturo. Hermanos, eu era muito imaduro. E eu não entendi a necessidade de ir para uma igreja. E eu não entendia a necessidade de ir-me hacia uma igreja. De fato, eu achava que muitos crentes, eles
eram fanáticos. De hecho, yo pensaba que muchos cristianos eran fanáticos. Na minha terra, alguns crentes que iam para a igreja pegavam um ônibus, ficavam naquele ponto de ônibus En mi tierra, algunos cristianos que iban hacia la iglesia y quedaban en la parada de bus e ficava com a Bíblia debaixo do seu braço. y ponían la Biblia bajo su brazo. Eu digo, olha só, Y yo decía, mira, desperdício de tempo. desperdicio de tiempo. Mas irmão, depois que eu recebi Jesus, Pero hermanos, después que he recibido a Jesús, a minha vida mudou. mi vida cambió. E eu comecei a querer pregar o evangelho para as pessoas. Y empecé a querer predicar el evangelio hacia la gente. Só que na minha casa nós éramos tradicionalmente católicos e espíritas. Pero en mi casa éramos tradicionalmente católicos e espiritistas. E eu queria pregar a palavra de alguma maneira. Y yo quería predicar la palabra de alguna manera. E foi quando eu insisti pregando a palavra para minha mãe, Y fue cuando he insistido en predicar la palabra para mi e madre. ela não queria ouvir a palavra. Y ella no quería escuchar la E palabra. ela dizia, olha, você está ficando muito chato. Ella que me decía, usted está quedando muy aburrido. Eu fiquei triste, Me quedé triste. fui orar ao Senhor, Fui a orar al Señor. e o Senhor falou para mim, pare de falar. Y el Señor me dijo a mí, pare de hablar. Você está ficando chato. Estás quedando aburrido. Uma coisa é sua mãe dizer isso. Una cosa es su mamá decirte esto. Outra coisa é Deus falar. Otra cosa es que Dios te hable a ti. Então é porque eu estava ficando chato mesmo. Entonces, porque de hecho estaba poniéndome aburrido de verdad. Sabe, queridos, eu fiz, Senhor, o que é que eu faço? Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Ele disse, viva. Él dijo, viva. Eu disse, como assim, Senhor? ¿Cómo así, Señor? Ele disse, pegue a palavra, Él dijo, tome la palabra, entenda a palavra entiéndala e viva a vida pela palavra. y viva la vida por la palabra. Sabe, queridos, eu não era muito confiável. Sabe, querido, yo no era muy confiable. Olhando para trás, eu posso te dizer com segurança. Mirando hacia atrás, puedo decirte con Minha seguridad. mãe tinha alguns problemas comigo, Mi mamá tenía algunos problemas conmigo, para não dizer muitos. para no decir muchos. Mas quando eu recebi a palavra, Pero cuando he recibido la palabra, eu me alinhava com a palavra. yo me alineaba a la palabra. E ela começou a ver mudanças na minha vida. Y ella empezó a ver cambios en mi vida. E ela começou a ver que eu estava indo para a igreja com frequência. Y ella empezó a ver que yo estaba yendo a la iglesia con Sabe, frecuencia. irmãos, num dia que ela passou uma necessidade muito grande, Y en un día donde ella pasó una necesidad muy grande, ela já via eu indo para a igreja. ella ya me veía yendo a la iglesia. Via eu lendo a Bíblia. Me veía leyendo la Biblia. Eu adquiri hábitos para a minha vida que eu não tinha antes. Yo adquirí hábitos para mi vida que yo no tenía Eu antes. estava me tornando uma pessoa confiável. Me estaba tornando una persona confiable. Aí ela disse assim, Guto, Entonces ella me dijo, Guto, você pode orar por esse problema? ¿usted puede orar por este problema? Aí eu disse, posso? Sí, por supuesto. Aí comecei a orar. Y entonces empecé a orar. Deus respondeu assim. Y Dios contestó de inmediato. Aí eu disse, mãe, vamos para a igreja agradecer. Y yo dije, ma, vamos a la iglesia a dar gracias. Ela disse, pare com isso. Y ella dijo, para con Eu eso. não quero ir para a igreja. No quiero ir a la Eu não iglesia. estou querendo trocar de religião. No quiero cambiar de religión. Eu não estava chamando ela para ir para uma religião. No la estaba llamando para ir a una Eu religión. estava chamando ela para conhecer Cristo Él la estaba llamando para conocer a Cristo e ter um relacionamento vivo com Ele. y tener un relacionamiento vivo con Él. Sabe, irmãos, ela disse, não quero. Sabe, hermanos, ella dijo, no quiero. E o Senhor falou comigo, não fale. Y el Señor habló conmigo, no hable, no la llame. Então eu parei. Entonces paré. Algum momento depois, outra necessidade. Algún momento después, otra necesidad. A quem as pessoas procuram no mundo, irmão? ¿A quién la gente busca en el mundo, hermano? Eu quero te dizer que qualquer pessoa que tem uma religião lá fora, Quiero decirte que cualquiera que tenga una religión allá afuera, elas não confiam naquilo que acreditam. ellas no confían en lo que creen. E elas não vão conseguir resultados lá. No van a lograr resultados allá. Então a quem ele vai procurar? Entonces, ¿a quién ellas van a buscar? Aquele crente que brilha na sua vida. Aquel creyente que brilla en su vida. Ela me procurou de novo. Y ella me buscó otra vez. Aí eu chamei ela. Entonces la llamé. E se eu posso citar alguns versículos da palavra? ¿Puedo recitar algunos versículos de la palabra? Aí ela disse, pode. Ella dijo, puede. Eu peguei alguns versículos que garantia a minha resposta de oração Tomé algunos versículos que garantizaban mi respuesta de oración e fiz a oração. y hice la oración. Irmãos, você precisava ver Hermanos, necesitaba ver o bem-estar que ela ficava el bienestar como ella se ponía depois da oração. después de la oración. Aí eu disse para ela, Entonces dije a ella, pronto, está resolvido. está resuelto.
Dias depois, irmão, Días después, resolvido. resuelto, Aí ela me chamou. entonces ella me llamó. Ela disse, eu quero ir na sua igreja. Ella dijo, quiero irme a su iglesia. Sabe, irmãos, eu levei ela a primeira vez na igreja. Sabe, hermanos, la llevé a la iglesia por primera E vez. nunca mais ela deixou de ir à igreja. Y nunca más ella dejó de ir a la iglesia. Oh, aleluya. Sabe, queridos, uma vida consagrada a Deus Una vida consagrada a Dios, queridos, atormenta o diabo. trae tormento para Satanás. Eu não tinha conhecimento da palavra. No tenía conocimiento de la palabra Até uma pessoa vir dos Estados Unidos e ministrar para mim. hasta que una persona viniera de Estados Unidos y ministrara para mí. Ele ministrava como quem tem conhecimento da palavra. Él ministraba como quien tiene conocimiento de la O palabra. relacionamento dele com Deus era um relacionamento vivo. Y el relacionamiento de él con Dios era un relacionamiento, una Isso relación me viva. deixava fascinado. Y esto me dejaba Eu fascinado. queria aprender a palavra. Quería aprender la Eu palabra. queria ir para a igreja. Quería ir para la Eu iglesia. queria estar sentado na igreja Quería estar sentado en la iglesia, ouvindo a palavra. oyendo la palabra. Isso me alimentava. Y esto me alimentaba. Ia me tirando daquela situação que eu me encontrava. Me iba sacando de aquella situación donde me encontraba. E sabe, queridos, eu vou te dizer, Y sabe, querido, te voy a decir, esse hábito que eu adquiri este hábito que yo adquirí trouxe benefícios para a minha vida. trajo beneficios para mi vida. Eu peço que você abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 4, versículo 16. Te pido que abra conmigo, por favor, en Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Dice así: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Note isso, irmão. Fíjense en esto, hermano. Segundo o costume de Jesus. Según la costumbre de Jesús. Veja, Jesus tinha um hábito Fíjate que Jesús tenía un hábito de ir para a igreja. de ir hacia la iglesia. Você sabe que existem hábitos bons e hábitos ruins. Usted sabe que hay hábitos buenos y malos. Jesus tinha um hábito bom. Jesús tenía un hábito bueno. Se Jesus precisava ir à igreja, Si Jesús necesitaba ir hacia la iglesia, o que dirá de nós? ¿qué dirá de nosotros? Nós precisamos da igreja. Necesitamos de la iglesia. Mas eu não sei se você sabe, Pero no sé si usted sabe, mas quando o diabo quer trazer dano para a vida de um cristão, pero cuando el diablo quiere traer daño para la vida de un a cristiano, primeira coisa que ele faz la primera cosa que hace él é fazer alguma situação dentro da igreja para tirar o cristão dentro dela. es hacer alguna cosa dentro de la iglesia para sacar al cristiano de dentro de ella. Ele sabe que se ele estiver na igreja, de alguma forma ele vai estar protegido. Él sabe que si el cristiano está dentro de la iglesia, de alguna manera va a estar protegido. Mas se ele estiver fora da igreja, Pero si él está fuera de la iglesia, ele vai estar vulnerável él va a estar vulnerable aos ataques do diabo. a los ataques del diablo. Ah, irmãos, existem tantos ataques contra a igreja no Brasil. Hay, hermanos, hay tantos ataques contra la iglesia en Brasil. Você não queira saber, mas os governos anteriores trabalhavam contra a igreja. Usted no quiere saber, pero los gobiernos anteriores trabajaban en contra de la iglesia. A imprensa, de alguma forma, trabalha para desfavorecer a igreja. La prensa, de alguna manera, trabaja de alguna forma para traer desfavor para la Mas iglesia. essa pressão que vem de fora do diabo, Pero esta presión que viene desde afuera del diablo, ao contrário do que o diabo quer, al revés de lo que quiere el diablo, tem fortalecido a igreja ha brasileira. fortalecido la iglesia brasileña. Irmão, a igreja brasileira tem crescido muito. Hermanos, la iglesia brasileña ha crecido mucho E vai crescer muito mais. y va a crecer todavía más. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Ahora permítame decirte algo. A gente quer crescer e avançar. Queremos crecer y avanzar. Por que a gente quer crescer e avançar? ¿Por qué queremos crecer y avanzar? Porque se a gente experimentou uma coisa tão boa, Porque si hemos experimentado una cosa tan buena, por que ficar só conosco? ¿por qué quedar solo con nosotros? Por que ficar só com um grupinho de pessoas? ¿Por qué quedar solo con un grupito de personas? Não, irmãos, quando você tem uma coisa que é muito gostosa, No, hermano, cuando usted tiene algo que es muy rico, você quer fazer outras pessoas provarem. usted quiere hacer con que otras personas se la prueben. Não é assim? ¿No es Você así? quer passar para elas. Usted quiere pasar hacia Minha ellas. esposa costumeiramente
geralmente faz assim comigo. Mi esposa tiene la costumbre de hacer esto conmigo. Comeu uma comida lá. Come una comida allá. Ela diz, olha, Guto, come isso para tu ver. Y ella me dijo, Guto, coma esto para que Eu não veas. vou gostar. No, a mí no me va a Mas gustar. experimenta. Pero experimenta. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, experimentai e vede que eu sou Deus. La Biblia dice experimentar y ver que yo soy bueno. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Querido, Deus permita é bom. decir que Dios es bueno. E Ele precisa que você experimente Él necesita que usted experimente y pruebe toda a bondade dele. toda la bondad de Él. Amém. Amén. O interesse de Deus El interés de Dios é fazer para todos indistintamente. es hacer para todos de una forma indistinta. Ah, mas pastor, eu não sei ler. Pero pastor, yo no sé leer. As pessoas têm desculpa para tudo. La gente tiene excusa para todo. Mas sabe do que é melhor, irmão? Pero ¿sabe lo que es mejor, hermano? Que você nem precisa saber ler. Es que ni siquiera necesita saber leer. Você só precisa ouvir a palavra. Solo necesita oír la palabra. Amén. Eu ensinava lá em Angola uma vez. Yo enseñaba en Angola cierta vez. E tinha um irmão que ele não enxergava. Y había un hermano que él no podía mirar. Ele era um exemplo para mim. No podía ver, era un ejemplo para mí. Ele toda vez ele ia para o Rema e não faltava aula. Y todas las veces él se iba a Rema y no faltaba la Há clase. um costume no continente africano, as pessoas chegam muito atrasadas. Hay una costumbre en el continente africano que la gente llega muy retrasada. Vocês sabem, aqui no Rema a gente começa no horário certo. Y ustedes saben que acá en Rema empezamos en la hora Deu um correcta. horário, tem um professor lá na hora. Dio la hora y el maestro ya está. E esse irmão estava querendo escutar a palavra. Y este hermano estaba queriendo escuchar la palabra. Todas as vezes ele tinha que passar uma avenida como tipo essa aqui, Todas las veces él tenía que cruzar una avenida como esta acá, ir para o outro lado ir al otro extremo para poder pegar um táxi que ia para a igreja. para poder tomar un taxi que iba hacia la iglesia. Toda vez um irmão ia levar ele lá. Todas las veces un hermano lo iba a llevar allá. Mas quando esse irmão Pero cuando este hermano chegava, no llegaba, ele pegava a bengalazinha dele, él tomaba su bastón, saía na pista, lá na avenida. salía ya en la ruta, en la avenida. Ele não via os carros passavam com uma velocidade muito grande. Él no veía los autos que pasaban en una Ele velocidad muy grande. saía com a mão assim, Y él salía con atravessando la a avenida. mano así cruzando la avenida. E os carros, Y los autos, ele atravessava para o outro lado y él cruzaba para el otro lado e ia para o Rema. y iba para Uma Rema. dessas vezes, irmão, En una de estas veces, o hermano, carro vinha com tanta velocidade, un auto venía con tanta velocidad. você sabe que ele não estava enxergando. Y usted sabe que él no estaba mirando. Ele chegava na hora de passar e pegava a bengala dele e Y saía. él veía la hora de su llegada y tomaba su bastón y iba. Botou a mão assim, Puso la mano o así, carro não conseguiu parar, el auto no logró parar. pum, bateu nele, ele caiu do outro lado. Golpeó en él, él cayó del otro lado. Ele se levantou, Entonces él se o homem levantó. correu para socorrer ele, para levar para o hospital. El hombre salió corriendo para llevarlo al hospital. Aí ele disse, me leve para o Rema, Y él dijo, me lleva a Rema, me leve para o Rema. llévame a Rema. Ele disse, não, você pode me levar para o hospital. No te voy a llevar al hospital. Não quero ir para o hospital. No me leva quiero ir para al o Rema. hospital, llévame a Rema. Ele não queria perder uma aula do Rema. No quería perder una clase de Rema. Que maravilha, irmão. ¡Qué maravilla, hermano! Essa sede, essa fome pela palavra. Esta sed, este hambre por la palabra, Esse desejo de ouvir a palavra. este deseo de oír la palabra, Sabe, esse avivamento está chegando nesse lugar. este avivamiento está llegando en este lugar. Proclamo sobre o Chile Eu o desejo proclamo. para conhecer a palavra. Proclamo sobre Chile la sed por conocer la palabra. Proclamo sobre as pessoas que não têm conhecimento de Jesus. Proclamo sobre la gente que no tiene conocimiento de Jesús. Desejo de conhecer. Deseo de conocerlo. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa ânsia, esse Sabe, desejo queridos, necesitamos tener este anhelo, este para deseo levar para as pessoas. para llevar a la gente. Agora, sabe de uma coisa? Pero ¿sabes de algo? Você precisa conhecer a palavra. Necesitas conocer la palabra. Eu sei que receber Jesus é a melhor coisa do mundo. Sé que recibir a Jesús es lo mejor que hay. Nós não teríamos como comprar a salvação. No teníamos como comprar la salvación. Não é por méritos No a es salvação. por méritos que No es viene la lo que você salvación. faz. No es por lo que É haces. porque Jesus, ele resolveu dar Es porque Jesús decidió dar de graça. de Que gracia você não podia comprar. lo que usted no podría comprar. Sabe, queridos, isso nos faz Y sabe, querido, esto nos hace andar na
uma vantagem. andar en ventaja. Porque se Deus nos deu a salvação, Porque si Dios nos ha dado la salvación, nós estávamos destinados para o inferno. estábamos destinados para ir al E infierno. Ele muda o percurso e nos leva para o céu. Y Él cambia la rota y nos lleva al cielo. Isso já era suficiente, não era? Eso ya era demasiado A gente suficiente, sofre ¿verdad? um pouco aqui, Sufriríamos un mas poco depois acá, vamos usufruir um pouco lá. pero que después vamos a disfrutar allá. Ei, irmão, mas não é isso que a Bíblia diz. Hermano, pero no es esto lo que dice la Biblia. Jesus, a Bíblia diz que Ele veio te dar uma vida abundante. Jesús, la Biblia dice que Él vino a darte una vida abundante. Não é qualquer tipo de vida. No es cualquier tipo de vida. Ele disse, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Él dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Mas dele, ele diz o quê? Pero de Él, ¿qué dice? Eu vim Vine yo para que tenha uma vida para que tengan vida e uma vida abundante. y la tengan en abundancia. Agora, queridos, esse vir de Jesus Ahora este venir de é Jesús para causar uma revolução na sua vida. es para generar una revolución en su vida. O que estava ruim Lo que estaba malo passa a ficar bom. pasa a quedar bueno. Não é assim que ele agiu? ¿Verdad? No es así que Él Mas que ele actuó. encontrava com uma pessoa que estava com dificuldade. Mira que cuando encontramos con una persona que estaba con O dificultad, que ele fazia? ¿qué era lo que Él hacía? Ele deixava essas pessoas assim do mesmo jeito? Él dejaba a la gente así de la misma forma. Não, irmão, Jesus Não. era o poder de Deus em atuação. Jesús era el poder de Dios en la Ele actuación. manifestava a vontade de Y Él Deus. manifestaba la voluntad de Dios. Sabe, queridos? Y sabe, queridos, Quando a gente entende que Jesus está cuando entendemos que Jesús está para a sua palavra da mesma forma como ele estava fisicamente, para su palabra, como de la misma manera que Él estaba físicamente, a gente passa a pensar diferente. pasamos a pensar distinto. Porque algumas pessoas dizem assim: Porque la gente, algunos dicen así: ah, se pelo menos Jesus estivesse fisicamente aqui. ah, por lo menos si Jesús estuviera físicamente acá, Sabe, queridos, que talvez não resolvesse nada. quizás no iba a resolver nada. Porque tinha algumas pessoas que estavam fisicamente perto de Jesus, Porque había personas que estaban físicamente cerca de mas não tinham Jesús, uma atitude para receber. pero no tenían una actitud para recibir. O que é importante para nós Que es importante hacia é nosotros mantermos uma atitude é que mantengamos una actitud para receber. para que recibamos. Porque Jesus e sua palavra são um. Porque Jesús y su palabra son uno solo. Amén. E a gente precisa acatar Y isso. necesitamos recibir esto. Então, quando você vier à igreja, Entonces, cuando vengas a la iglesia, venha à igreja com essa fome. venga a la iglesia con este hambre. Ah, mas eu já escutei esse versículo. Ah, pero ya he escuchado este Qual o versículo. problema? ¿Cuál es el problema de eso? Você vai escutar novamente. Vas a escuchar otra vez. Todo dia você não come a mesma coisa. Todos los días no comer la misma cosa. Isso não te alimenta. Y esto no te É alimenta. para isso mesmo que a palavra funciona. Para esto mismo es que funciona la palabra. Deixar mais forte, Para dejarte más fuerte, mais ousado, más intrépido, mais intrépido. más fuerte, más osado. Amém, querido. Amén, É queridos. para te ajudar, Es para ayudarte, para te levantar. para levantarte. Essa forma de perceber a palavra Esta maneira de perceber a palavra, faz irmão, toda a diferença. hace toda a diferença. E é interessante porque talvez as pessoas não deem valor ao lugar chamado igreja. É interessante porque quizás a gente não dê o devido valor ao lugar chamado igreja. Mas, irmãos, eu vou te dizer, lá no Brasil, Pero hermanos, te voy a decir em o Brasil, fato de eu ter adquirido esse hábito de ir para a igreja el hecho de que eu adquiri este hábito de ir à igreja me livrou me ha librado de muitos problemas de muitos problemas que muitos pais no Brasil têm. que muitos padres em Brasil sí lo tienen. Irmãos, esse lugar é uma redoma de proteção. Hermanos, este lugar é uma cerca de Se proteção. você cria seus filhos num lugar, num ambiente de igreja, Se você cria seus filhos em um lugar e ambiente de igreja, você está protegendo eles de muitas coisas lá los dentro. está protegendo de muitas coisas achar. Você pode nem estar percebendo, irmão, Pode ser que nem te des cuenta como Deus está protegendo você. como Deus te está protegendo. Mas agora mesmo, vários livramentos você está tendo. Pero agora mesmo, vários livramentos você lo está Só tendo. pelo fato de estar aqui. Solo por el hecho de que estás acá. Talvez a gente não perceba. Quizás não nos demos cuenta, Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver algumas coisas. pero quando chegar en el cielo vamos a ver O algumas diabo está coisas armando para nós. que o diabo estava preparando para nós Deus outros. nos protegeu. E Deus nos Eu protegeu. tenho 3 filhas. Tenho 3 hijas. Eu fico olhando os meus outros irmãos. Quedo mirando para meus outros
outros que hermanos têm filhos que também. tienen hijos E eu también. assisto a vida deles. Yo miro para la vida de Eles não ellos. valorizam a igreja como eu valorizo. Ellos no valoran la iglesia como yo sí valoro. E sabe de uma coisa, irmão? ¿Y sabes de algo, hermano? Vai olhar a vida deles e olha a minha. Vaya a mirar la vida de ellos Há y mira uma la mía. diferença de quem serve a Deus e quem não Hay una serve. diferencia de quien sirve a Dios y quien no lo E sirve. você vai experimentar essa diferença sim. Y vas a experimentar esa diferencia sí. Amém? Além do mais, a igreja serve para te amadurecer. Y aún la iglesia sirve para madurarte. Sabe, queridos, eu não sei se você já percebeu, mas quando você coloca uma fruta verde junto de uma fruta madura, No sé si ya te diste cuenta, pero cuando pones una fruta que todavía está verde, no está madura, de otra que sí está madura, gás da fruta madura passa para a fruta verde e amadurece ela mais rapidamente. gas de la fruta que está madura pasa para la que todavía no está y hace con que ella O que eu madure. quero dizer com isso? ¿Qué quiero decir con esto? É que você vindo para a igreja, Es que viniendo para la iglesia, você vai se encostar com pessoas maduras também. va a estar cerca de personas que también son Isso vai maduras. amadurecer a sua vida, Y esto va a madurar su sua vida, percepção. su percepción. Mas toma cuidado, Pero irmãos, toma cuidado, com hermanos, algumas pessoas que podem emitir uma nota con gente que puede Crítico. emitir una nota con un tono crítico com respeito à igreja local. con respecto a la iglesia local. Uma certa vez eu vi um comentário num jornal Cierta vez yo me fijé en un comentario en un noticiero e me permita ler esse comentário. y permítame que pueda leer este Era comentario. um frequentador de igreja Era alguien que iba frecuente a la e iglesia de alguma forma ele tinha ficado desiludido com algumas coisas na y igreja. de alguna manera él se había quedado desilusionado con la E iglesia ele fez um comentário no jornal. y hizo un comentario en el periódico Esse comentário diz assim: y este comentario dice así: eu tenho ido à igreja por 30 anos tengo ido a la iglesia por 30 e años durante esse tempo devo ter ouvido umas 3.000 pregações. y durante este tiempo debo haber escuchado como 3.000 prédicas, Mas com exceção de uma ou outra, pero con la excepción de una que otra, eu não consigo lembrar da maioria delas. no logro recordar de la mayoría de ellas. Por isso acho que estou perdendo meu tempo Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo e os pastores também estão desperdiçando seu tempo. y los pastores también están desperdiciando su propio tiempo. Veja, irmãos, essa notícia foi noticiada num jornal Ve aquí, esto fue tapa de un periódico e gerou uma discussão no lugar de bate-papo. y generó una discusión en un lugar en la web. E uma pessoa que viu esse comentário, Y una persona que decidió escribir algo también. aí ele disse assim: Entonces él dijo así: eu estou casado há mais de 30 anos. estoy casado hace más de 30 años. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições. Y durante este tiempo mi esposa debe haber cocinado como cerca de 9.000 refeições, comidas. Mas com exceção de uma ou outra, Pero con la excepción de una que otra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. yo no logro recordarme de la mayoría de Mas ellas. uma coisa eu sei: Pero de una cosa estoy todas cierto: elas me nutriam e me alimentaram todas ellas me nutrían y me e alimentaban me deram força necessária para fazer as minhas y atividades. me dieron la fuerza necesaria para que yo hiciera mis actividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, Sin estas comidas, yo y nuestros hijos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e ou até mortos. flacos, débiles, desanimados e incluso muertos. Da mesma maneira, De la misma se eu manera, não tivesse ido à igreja si yo no hubiera ido a la iglesia para me alimentar, para alimentarme a mí, a minha vida e da minha família, mi vida y la de mi eu familia, estaria hoje em condições terríveis espirituais. estaríamos hoy en terribles condiciones espirituales. Aleluya. Aleluya. A igreja, irmãos, La iglesia, ela hermanos, te alimenta espiritualmente. ella te alimenta espiritualmente. Ela te dá ousadia e força para você vencer as dificuldades. Ella te da la osadía y la fuerza para que puedas vencer las dificultades. Amén. E você precisa compreender isso Y usted necesita comprender eso. para andar pela fé. Para que puedas caminar por É fe, preciso estar no lugar que se prega sobre fé. es necesario estar en un lugar donde se predica sobre fe. Amém. Amén. As pessoas dizem para mim: ah, pastor, mas isso aí talvez não vá funcionar em lugares difíceis. Ah, pero la gente dice: pero pastor, para mí esto no va a funcionar en lugares difíciles. Como é? Ah, ¿cómo? Eu digo energia elétrica. Y digo, la luz eléctrica. Ela funciona numa casa de um pobre? Ella funciona en la casa de un pobre.
Ele disse, sim. Sí, me dijo. Funciona na casa de um rico? ¿Funciona en la casa de un rico? A palavra de Deus é a mesma coisa. La palabra de Dios es lo Se mismo. você utiliza os princípios corretos, Si irmão, usted utiliza los principios correctos, mi vai hermano, fazer funcionar um eletrodoméstico na casa do pobre ou na casa de um rico. va a hacer funcionar un electrodoméstico en la casa del pobre tanto cuanto en la casa del rico. As pessoas dizem assim, mas eu quero ver funcionar na África. Muitas Pero la vezes. gente dice muchas veces, quiero ver funcionar esta palabra en África. Tem funcionado na África. Sí, irmão. tiene funcionado en África, As hermanos. pessoas aprendem a palavra La gente aprende la palabra e elas começam a usufruir dessa palavra. y ellos empiezan a disfrutar de esta Elas palabra, começam a usufruir daquilo que a palavra de Deus diz. disfrutar de lo que la palabra de Dios dice, Elas ficam ousadas y para ellas declarar. se ponen osadas para O declarar. diabo quer abafar, sabe, irmão? El diablo quiere tapar, ¿sabe, hermano? Mas Deus levanta. Pero Dios levanta. Aleluia. Aleluya. Tem um irmão chamado Brás, que eu já contei o testemunho tá pela internet. Hay un hermano chamado Brás, já contei seu testemunho na internet. Ele era um rapaz que tomava conta da mesa de som. Ele era um muchacho que era sonidista da igreja. Muito pobre, irmão. Muito pobre, hermano. Muito Mas ele pobre. recebia a palavra e toda vez, africano gosta de dançar, né? E ele recebia a palavra. Os africanos lhe encanta bailar. Quando ele recebia uma revelação, Quando ele recebia uma revelação, ele dançava ele sozinho, bailava solito. sozinho sem fazer barulho, estava no canto dele, ele celebrando. Solito em seu rincão, ele celebrando. Eu disse, Brás, qual é o teu sonho? E eu disse, Brás, qual é seu sonho? Vou pro Brasil, bispo. Vou para Brasil, meu bispo. Eu disse, como é, rapaz? Como é? Vou pro Brasil. Vou a Brasil. Eu disse, e o dinheiro? E a plata? Tá chegando. Tá chegando. Não tinha nada, irmão. Não tinha nada, irmão. Mas ele dizia, eu vou. Pero ele dizia, me vou. Querido, sabe de uma coisa? Querido saber de algo? A gente fez uma preparação para trazer uns angolanos para o Brasil. Hicimos uma preparação para trazer os angolanos para o Na Brasil. escola de ministros. De la escola de Eu ministros. quero te dizer, daqui a pouco a escola de ministros vai chegar. Que quero dizer, entre pouco a escola de ministros vai chegar cá. Amém. E queridos, deixa eu te dizer, esses angolanos tiveram que ir para o Brasil. E estes angolanos tiveram que ir ao Brasil. E eram 65 angolanos. E eram 65 angolanos. 14 deles não tinham nada de dinheiro. 14 de eles não tinham nada de Eles plata. precisavam de 2.500 reais. Necessitavam de Aliás, 2.500 dólares. melhor dito, 2.500 dólares. Sabe, irmãos, E Brás sabe, estava no irmão? meio. Brás Não estava tinha aí dinheiro no meio. pra nada. Não tinha plata para nada. Mas ele falava como se tivesse. Ó. Pero ele falava como se la tuviera. Ele falava como rico. Ele falava como rico. Ele dizia, eu vou. Ele dizia, Eu boi. gostava de provocar ele. E a mim me encantava provocá-lo a ele. Eu disse, Brasil, dinheiro. E eu dizia, Brás, e la Tá plata? chegando. Ah, está chegando, bispo. Dançava. Bailava. Sabe, queridos, um dia lá, Sabe, queridos, um dia nós já conversamos com ele. hablamos com ele. E a gente viu que 14 pessoas não tinham dinheiro e inclusive era Brás. E vimos que 14 não tinham a plata, incluso E a um gente de tinha eles que era fechar as Brás. passagens naquele E tempo. teníamos que cerrar os passagens naquele Alguns tempo. tinham 800 dólares, Alguns tinham 800 outros dólares, tinham 1.000 dólares, outros 1.000 dólares, mas outros não tinham nada. outros não tinham nada com o Brás. Apresentamos ele e eu não esperava que ia sair alguma coisa da igreja. Apresentamos a ele, não esperava que saíra nada da igreja. Os missionários estão querendo ir, alguns não têm nada. Hermanos, estes missionários querem ir, alguns não têm nada. Estava lá atrás. E havia um senhor que estava ali se atrás. levantou e disse, olha, eu dou desse irmão aqui, ó. E um se levantou e disse, mira, eu vou pagar todo Quem era desse o irmão? irmão acá. Quem era o irmão? Brás. Irmãos, eu fiquei tão animado. Hermano, me puse tão contente. Eu disse, Brás, como foi essa peregrinação da fé? E eu disse, Brás, como era esta peregrinação da fé? Ele disse, mas eu vim e escutei a palavra. Não, eu vim, né? Escutei a É palavra. fácil. É fácil. Eu escutei a palavra. Escutei a palavra. Eu deveria chamar a existência o que não Que existe. teria que chamar a existência do que não O que existia. eu não tinha era dinheiro, Lo que não tinha era dinheiro. mas eu tinha fé. Pero tinha fé. Eu comecei a chamar. Então empecé a chamar. Dinheiro vem. Dinheiro, Eu venga. vou pro Brasil. Vou a Brasil. Ele disse que pegou um táxi uma certa Ele vez. disse que se tomou um táxi em certo dia. E o Senhor mandou ele descer no aeroporto. E ele, Senhor, lo mandou barrar no aeroporto. Desça no aeroporto e vá lá na sacada dos aviões. Vai no Você vê os aeroporto aviões. e baixa a mirar onde saem os aviões. Aí ele disse, mas senhor,
que eu vou fazer lá? Señor, ¿qué voy a hacer allá? Vaya allá y ve los aviones. Quando ele chegou na sacada que viu o avião da TAG que sai para o Brasil, Cuando él vio allá en la vidriera el avión de TAG que vuela para Brasil, intrepidez veio sobre ele, irmão, una intrepidez, un denuedo vino sobre que él, ele disse desse jeito: y él dijo así: olha aqui, mira acá, olha para mim, mírame a mí, eu vou entrar dentro de você, te voy a entrar dentro de usted, vou chegar no Brasil, voy a llegar en Brasil vou dançar. y voy a bailar. Não parece loucura isso? ¿No parece locura eso? Mas o que Jesus falou com Pero, aquela figueira? ¿qué Jesús habló con la higuera? Será que a figueira tinha um ouvido? ¿Será que la higuera tenía un oído? Mas a figueira ouviu o que Jesus disse. Pero la higuera escuchó lo que Jesús dijo. Ela secou, irmão. Y ella secó, hermano. Porque as palavras da fé, Porque las palabras de fe, ela tem o poder ella tiene el de poder criar uma realidade para a sua vida. de crear una realidad para su vida. Amém. Amén. E o que nós queremos fazer com você, meu irmão? ¿Y qué queremos hacer con usted, mi É hermano? te provocar. Queremos provocarte. Meu irmão, a gente Irmão, quer sacudir você. Queremos balanzarte. Não há limites para aquele que crê. No hay límites para aquel que cree. Aleluya. Es por la fe. Oh, aleluia. Aleluya. Sabe, queridos, essa nação de vocês é muito abençoada. Queridos, esta nación de ustedes es muy bendecida. Muitas coisas que tem aqui, a gente sonha até no Brasil. Muchas cosas que tenemos acá, te confieso, incluso deseábamos en Brasil. Temos muita coisa boa no Brasil, Tenemos mucha cosa buena en Brasil, mas temos coisas ruins. pero tenemos cosas Eu sei que malas. todas as nações têm essas coisas, Sé que en todas las naciones hay esto. mas existem situações no Brasil de muita pobreza, extrema pobreza. Hay situaciones en Brasil de mucha pobreza, extrema pobreza. Nós estamos abrindo igrejas nos lugares mais improváveis. Estamos abriendo iglesias en los lugares más improbables. É para você ter uma ideia. Para que tengas una idea, O pastor Mauri, quando morava perto de mim, o pastor Mauri, cuando vivía cerca ele de foi para mí, uma cidade chamada Zumbi. él fue a una ciudad que se llamara Zumbi. E ele plantou uma igreja naquele lugar. Y él plantó una iglesia en aquel lugar. E quando eu cheguei lá, assim para ver, porque todos os anos a gente vai lá naquela igreja. Y cuando llegué allá, porque todos los años vamos en aquella iglesia, Porque é até bom, sabe, irmão? porque incluso es bueno, Você ir num hermanos, lugar onde você diz, isso aqui não pode funcionar. ir a un lugar donde puedes decir, mira, esto no va a E funcionar. você vê que a palavra está funcionando na vida dos Y irmãos. ves que la palabra está funcionando en la vida de los hermanos. Crianças se prostituíam por R$2, irmão. Niños se prostituían por R$2. Quando a Bíblia chegou lá, a palavra chegou lá, Cuando la palabra, la Biblia llegó allá, mudou a vida dessas crianças. cambió la vida de estos niños. Sabe, queridos, o ano passado eu tive lá. El año pasado estuve allá Eu estou encerrando com isso. y voy a terminar con esto. Eu escutei o testemunho de uma menina Escuché el testimonio de una chica chamada Rani. llamada E Hani, ela deu um testemunho. y ella dio el Na testimonio. casa dela não tem água encanada, La casa de ella no tiene agua en la canilla. falta água e ela tem que comprar água nos baldes assim de água. Falta agua y ella tiene que comprar en unos bidones así grandes de No agua. tempo antes da igreja chegar, que En el tiempo antes de que la iglesia ela llegara, disse que passava 5 dias sem tomar banho, decía que pasaba 5 días sin tomar porque banho, não tinha água. porque no tenía agua. E ela falou das dificuldades que as crianças igual a ela tinham. Y hablaba de las dificultades que los niños igual que ella tenía. Mas ela disse que houve um rompimento Pero ella dijo que hubo un rompimiento nesse sofrimento dela. en este sufrimiento de ella. Foi exatamente Y fue exactamente quando a igreja chegou com essa palavra lá. cuando la iglesia llegó con esta palabra ya. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Hermano, déjame decirte algo. Você não pode dizer para mim que essa palavra não funciona. No puedes decirme a mí que esta palabra no funciona. Meus olhos veem Mis ojos se em cada ven lugar que eu passo. en cada lugar que paso. Milagres acontecendo ainda hoje. Milagros sucediendo todavía hoy. Talvez alguns estudiosos tentem fazer de Deus o grande eu era. Quizás algunos estudiosos intenten hacer de Dios el gran yo era, Mas ele é o grande eu sou. pero Él es el gran yo soy. Hoje, ele foi ontem e hoje será para sempre. Él fue ayer, es hoy y será por siempre, hermanos. Aí esse ano passado eu falei com Rani. Entonces este año pasado hablé con Hani. Eu disse, Rani, me diz uma coisa, o que é que você quer? Hani, decime algo, ¿qué es lo que querés? Você gostaria de estudar em Campina Grande? ¿Le gustaría estudiar en Campina Grande? Ela disse, bispo, é meu sonho, eu tenho confessado isso diariamente. Obispo, es mi sueño, tengo confesado esto todos los días. Eu vou te levar para Campina Grande, você vai fazer a escola de ministros. Te voy a llevar a Campina
grande e vas hacia la escuela de ministros allá. Irmãos, que vida transformada é essa? Saber, hermano, que vida transformada es esta. Se Deus transforma vidas como aquelas, Si Dios transforma vidas como aquella, o que não pode fazer com a sua vida? ¿qué es lo que Él no puede hacer con su vida? Está muito mais fácil para você. Está mucho más fácil para ti. Então receba essa palavra. Entonces recibe esta palabra. Celebra lo que usted tiene. Son 9 años de grandes milagros en este lugar, en esta iglesia. Celebre lo que Vai tenés. acontecer muito mais. Va a suceder más todavía. Oh, aleluya. É para a gente celebrar. Es para que celebremos de verdad. Aleluya. Para o Chile saber Es para existe que um sepa povo Chile avivado nesse que lugar. hay un pueblo avivado en este lugar. Aleluya. E diga, eu faço parte disso. Diga, yo hago parte de esto. Aleluya. Aleluia. Aleluya. A gente não gosta de estar num lugar de vitória. ¿No le gusta estar en un lugar de victoria? Sabe, a gente não está tentando chegar lá E tentando alcançar. Não estamos intentando chegar, intentando alcançar. Nada disso. Não, nada que isso. Jesus já fez por nós. Jesus já hizo por nós outros. Ele diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que nos ha transportado do império de tinieblas para o reino de seu amado Eu não Hijo. estou tentando ser abençoado. Não estou intentando ser bendecido. Eu já sou. Já lo sou. Ele diz que toda sorte de bênção foi depositada para mim. Dice que toda a suerte de bendição foi depositada para mim. Eu sou uma bênção. Soy una bendición. Eu sou uma bênção. Diga, soy bendición. Aleluya. Aleluya. Entenda pela fé. Diga, por la fe, Tudo é seu. que todo es tuyo. Sabe, queridos, eu quero te animar. Quero animarte, querido. Porque Deus, Ele é um bom galardoador. Que Deus é um bom galardonador. Ele gosta de dar presente. A Ele encanta dar regalos. Eu creio Eu creio que Deus vai fazer visitações dessa semana na sua vida. que Deus vai fazer visitações esta semana em tu vida. Algumas pessoas dizem, mas as pessoas só buscam a Deus pela bênção. Pero algunos dicen, a gente busca a Deus solo por la bendición. Qual o problema? ¿Cuál es el problema? Se a Bíblia diz que Deus é um bom galardoador, Que si la Biblia dice que Ele es un buen galardonador, Ele quer te abençoar. Ele te quiere bendecir, de verdad. Eu tenho filhas, irmãos, eu Tem- viajava muito. Tengo hijas, hermanos, y viajaba un montón. Uma com 4 anos e a outra com 2. Una con 4 años y la otra con 2. Sempre que eu voltava para casa, Siempre que regresaba para casa, eu trazia presente para elas. traía regalos para Então, ellos. quando elas me viam viajar, Entonces, cuando ellas me veían viajar, elas ficavam sabendo que eu ia trazer um presentinho. ellas sabían que iba a traer un regalito. Aí quando eu ligava para casa, dizia, senhora, eu estou chegando no sábado. Entonces, cuando yo llamaba a la casa, decía, suegra, estoy llegando sábado. Habla para las Aí chicas. quando eu dizia, olha, papai está chegando sábado, ela, Y cuando decía, papá está llegando sábado, ella decía, por quê? ¿por qué? Porque eu ia trazer a minha presença e as bênçãozinhas dela. Iba a traer mi presencia y las bendicionesitas de ellos. Agora de 4 anos e criança sabe o rastro do pé do pai, né? Ahora la de 4 años, Escuta, ela entende. el hijo sabe el rastro del pie del padre, entiende, escucha el sonido del auto. Chegava no meu apartamento arrastando a minha mala no corredor. Llegaba en el departamento arrastrando mi Ela já tava na valija porta, desse del jeito, pasillo dançando. y ella ya estaba en la puerta bailando, Querendo que eu entrasse. queriendo que yo entrara. Eu abri a porta. Cuando abría la puerta, Uma corria para mim e me abraçava. una venía a mí y me E abrazaba, outra corria e abraçava a mala. y otra corría y abrazaba la valija. Por que ela abraçou a mala? ¿Por qué ella abrazaba la valija? Porque ela já sabia que Porque os presentes estavam lá. Ella ya sabía que los regalos estaban allá. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Permita decirte algo. Eu não ficava condenando ela. No la quedaba Você só condenando. gosta de presente. Solo le gusta Você não regalos. gosta de mim. Solo no me gusta a mí. Você é interesseiro. Ah, le gusta el interés. No. Sabe por que ela ainda é criança? Porque ella todavía era niña. Ela não sabe distinguir ainda a diferença da presença e da bênção. No sabía distinguir la diferencia entre la presencia de la bendición. Mas, queridos, vai chegar um dia, ia chegar um dia, Pero iba a llegar un que día ela iria celebrar mais a minha presença do que a bênção. que ella iba a celebrar más mi presencia que la bendición. Então eu favorecia ela. Entonces favorecía a ellos. Deixa Deus te favorecer. Deja con que Dios te favorezca. Deus te dá. Deja con que Dios te dê. Quer te dar abençoado. Ele de uma te tremenda. quer bendecir de uma maneira Como tremenda. que
Deus é bom. Mira como Deus é bueno. E nós queremos fazer você experimentar E isso. queremos hacer com que experimente esse. Sem necessidade de comprar através de nada. Sem necessidade de comprar por meio de nada. Não é seu dinheiro, irmão. Não é seu dinheiro, Que irmão, compra a bênção de que Deus. compra a bendição de Não é Deus. sua oração que compra a bênção de Deus. Não é sua oração que compra Foi o a que bendição. Jesus fez. Foi o que hizo Jesus na cruz do Calvário. É suficiente. Foi suficiente. Receba, meu irmão. Receba, meu irmão. É simplesmente assim. É simplesmente assim. É pela É fé. por la fé. Receba esse Deus maravilhoso. Recibe este Deus maravilhoso. Sente que eles têm para dar. Los regalos que Ele tem para dar-te a ti. Aleluia. És assim. É assim. És assim. Oh, como eu estou num lugar de gente preciosa. Como estou em um lugar com gente preciosa. É tão bom saber. É tão bom saber Que cuida de nós. que há um Deus que cuida de nós outros. Aleluia. Que cuida de nós outros. Ouça na brocha de que na moza do lofra, da igreja mania saga. Essa nova mocha de que vamara. Sabe, Christopher, você tem experimentado Sabe, Cristo fez experimentado muito da graça do Senhor muito da graça do Senhor e da unção. e da unção. Mas nesses próximos 9 anos, Pero nestes próximos 9 anos, você vai experimentar de uma forma majestosa. vas experimentar de uma forma majestosa. Em nome de Jesus. Pai, eu Pai, creio creio uma força atrativa que é uma força atrativa para fazer uma grande obra nesse país do Chile. para ser uma grande obra neste país de Chile. Está vindo sobre o seu filho. Está vindo sobre seu filho. Está vindo sobre a sua esposa. Está vindo sobre sua Está esposa. vindo sobre a sua equipe. Está vindo sobre sua Está equipe. vindo sobre essa igreja. Está vindo sobre esta igreja. Sobre a sua vida. Sobre sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Irmão, celebre o que você tem. Hermano, celebre o que você tem. Não é todo canto que tem o que você tem. Não é todo lugar que tem o que você tem. Deus quer te abençoar. E Deus quer bendecir. Amém, querido. Amém, queridos. Eu saí do Brasil só para falar isso para você. Salí de Brasil solo para falar esto para você. Daqui a uma semana eu vou estar lá em Tóquio, abrindo uma igreja lá em Tóquio. De acá a uma semana vou estar em Tóquio, abrindo uma igreja. Povo, irmãos, tem o mesmo DNA que você. Sabe que aquele pueblo tem o mesmo ADN que você? Sou Da cristiano. mesma forma que você. Da mesma maneira que você. Deus vai te abençoar ainda mais. Deus te vai bendecir todavia mais. Amém. Glória a Deus. Quem vai pegar o microfone agora? Quem vai tomar o microfone? Se não passa toda a noite. Léo, muito obrigado. Graças, Léo. Se você não traduzisse, Se não traduqueira, eu não podia fazer nada. não poderia ser nada. Obrigado por sua ajuda. Graças por sua Logo, ajuda. logo a gente chega lá, né? Muito pronto chegaremos allá. Amém. Sejam abençoados, irmão. Sejam bendecidos, Muito irmãos. obrigado pelo convite. Graças por la invitação que me lo hicieron. Para estar nessa noite, nesse dia marcante. Para que estuvieran acá nesta noite em um dia marcante. É um divisor de água. Começa hoje. Empieza hoje. Tempo novo na sua Um novo tempo em sua vida. Reciba isso. Aceita isso. Acepta isso. Aleluia. Glória a Deus.